Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um VicoCast, o podcast da Vicofarma. Eu sou Alexandre Macedo, diretor executivo da Vicofarma, e queria te convidar para aproveitar aqui o nosso podcast de retorno agora de 2026 e para que você assista, curta, comente, compartilhe e venha aproveitar aqui. O nosso compromisso é trazer informação de qualidade para que você possa ter segurança no que você vai assistir aqui com a gente. E hoje a gente tem uma convidada aqui com a gente, é a neuropsicóloga Roberta Rios, que a gente vai conversar sobre Janeiro Branco, falar sobre família, falar sobre acompanhamento psicológico, enfim, vamos bater papo e eu queria te convidar. Vem com a gente, vem assistir o nosso episódio e não esquece de compartilhar isso com quem você acha que precisa ouvir esse recado, essa mensagem. Tudo bem, Roberta? Tudo bem. Seja muito bem-vinda ao VicoCast. É um prazer te receber aqui e a gente conversar sobre assuntos que eu acredito que sejam extremamente pertinentes para o nosso público, para os nossos ouvintes, né? Para quem nos assiste, quem nos acompanha. Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Fico muito feliz com o convite, né? Eu sempre digo que é tão importante a gente falar sobre temas que estão aí em evidência e que fazem parte da vida, né? Das crianças, dos adolescentes. Além de neuropsicóloga, eu sou psicóloga infanto-juvenil, trabalho diretamente com famílias. Então, esse é o meu principal alvo. E aí, a gente está aqui hoje para pensar sobre isso. Afinal de contas, a gente está no Janeiro Branco também, Exatamente. né? Que a gente precisa pensar em saúde mental o ano todo, mas em janeiro a gente dá uma atenção ainda mais especial para a gente começar o ano aí da melhor maneira possível. É verdade. A ideia era justamente a gente começar a falar sobre Janeiro Branco, porque a gente tem basicamente as datas o ano inteiro, né? Começa novembro azul, né? Vem depois de dezembro, outubro rosa, enfim, vai Setembro mudando. amarelo. Setembro amarelo, vai embora, né? O dezembro tem da dermatologia, que agora eu esqueci, mas enfim, é laranja, dezembro laranja. E agora o janeiro branco, então é importante a gente falar o que é essa data, por que a gente escolhe janeiro, e é bom que está no comecinho do ano, né? Para a gente já começar o ano se cuidando. O que é o janeiro branco, né? O que tem de especial nessa data para a gente aproveitar? O Janeiro Branco é um mês, né, que ele foi escolhido para que a gente pudesse pensar de uma maneira mais estruturada sobre a saúde mental, né? Para a gente pensar quais as principais formas da gente cuidar dessa saúde mental. A saúde mental, por muitos e muitos anos, ao longo da história, ela foi tida como, assim, coisa de doido. Então, assim, os doidos vão para o manicômio, quem vai no psicólogo é doido, quem vai no psiquiatra, piorou. Né? Então, hoje, a gente já pensa na saúde mental de uma outra forma. A gente pensa até em prevenção de saúde mental. Né? Então, esse é o momento da gente cuidar e olhar. Então, eu acho, assim, muito pertinente essa data no início do ano, porque é um momento que a gente tem essa sensação de recomeço, né? A gente vai começar uma atividade física, uma alimentação nova, vamos começar uma atividade diferente, seja para os adultos ou para as crianças. Então, é um momento em que a gente pode dar, assim, esse pontapé inicial também na saúde mental, e cuidar dessa saúde mental é algo super importante. Sim, e aí especialmente nas crianças e nos adolescentes, né, que é o seu público. Fala para mim assim, para quem está acompanhando a gente, como é que eu sei, tem algum sinal dentro de casa que eu posso começar a observar, alguma mudança de comportamento? Tem algum estalo, algum clique assim que para o pai ou para a mãe começar a dizer, olha, eu acho que eu preciso ir procurar ajuda, eu preciso procurar alguém. Tem alguma coisa assim que eu possa observar? Tem, sempre tem. Mas antes de falar isso, eu quero falar sobre a importância da gente pensar na saúde mental, não apenas para buscar ajuda profissional, seja com psicólogo, com psiquiatra. Pensar na saúde mental como um todo. Né? A gente tem algumas coisas que a gente pode fazer. Eu sempre digo, a gente precisa começar pelo básico. Quais as minhas maiores dificuldades hoje, às vezes com as famílias, com as crianças, adolescentes? A própria rotina. Sono, alimentação, brincar livre e uso de telas, eu diria, e atividade física. Né? Eu diria que esses 5 pontos, assim, a gente não pode negligenciar. Às vezes, Alexandre, chega uma criança lá que foi encaminhada pela escola, com suspeita, inclusive, de um diagnóstico. Antes da gente fazer uma avaliação, eu gosto e eu peço muito para as famílias fazer como se fosse uma limpeza no ambiente. Entendi. Para eliminar essas variáveis. Por quê? Por exemplo, uma criança que está com uma desatenção enorme, ela não consegue se concentrar, está muito ansiosa, está muito irritada. A gente vai fazer uma busca ali naquela rotina e a gente percebe que essa criança não está dormindo bem,
tá usando tela, tá de madrugada, não tá se alimentando, não faz atividade física regular, então, naturalmente, essa criança vai estar desatenta. Sim. Ela vai estar irritada, ela vai estar ansiosa. Então, a gente faz essa limpeza nesse ambiente e aí tem mães que dizem assim, meu Deus, eu não acredito que era só isso. Entende? Então, a gente precisa... Isso é um cuidado que eu peço muito para as famílias, muito. Olhem para isso. Algumas batalhas a gente precisa comprar. Outras, a gente consegue se organizar de uma outra maneira, mas algumas a gente precisa. O uso de telas, dormir, fazer uma atividade física, não dá para abrir mão. E a gente tem uma dificuldade hoje em dia, né, dos pais com a rotina de acompanhar isso daí, né? Que parece que é o básico, né? Mas que é difícil de... É um básico difícil. Difícil, né? De fazer. Assim, tem alguma coisa que a gente possa começar limitando? É isso, Roberta? Tipo, limitar até tal horário. Porque assim não tem como ficar sem, né? Vamos ser... Que às vezes a pessoa, não, tirar, eu acho que não dá. No mundo de hoje não dá. Mas limitar, é colocar limites, assim, limites de horário... construir essa rotina colocando os limites de horário, de tempo, de... Com certeza, limite de tempo e limite também de qualidade, quantidade e qualidade. O que eu vejo hoje são crianças, às vezes, vendo conteúdo que são totalmente inadequados. Excesso de vídeos curtos, que é aquela dopamina barata, né? Que são os shorts, que eles amam, né? É um consumo muito exagerado desses vídeos que acabam deixando essa criança com o cérebro hiperestimulado. Então, assim, nada mais faz sentido. Nada mais tem graça. Estudar é muito trabalhoso. Porque, assim, o meu cérebro está acostumado a receber ali um prazer imediato. Quando eu preciso parar, me concentrar ali meia hora... Uma dificuldade enorme, né? Eu não consigo. Então, assim, é a gente cuidar dessa rotina desde cedo e sustentar isso, sabe, Alexandre? Dar conta de sustentar o desconforto, a reclamação, o choro, pensar em atividades que a gente pode colocar ali no lugar, sugerir, talvez inicialmente uma criança, um adolescente que já está ali muito habituado com essa rotina, ele vai resistir. E aí, cabe a nós, pais e mães, direcionar isso e sustentar esse limite. Nosso papel também é esse, né? Então, eu sinto hoje uma dificuldade muito grande dos pais de dar conta disso, sabe? Porque eles começam mesmo. A gente tem alguns aplicativos, por exemplo, de controle parental. Né? Bloqueia, né? Que bloqueia. Mas quem é que aguenta depois? Me dá mais tempo. Libera mais um pouquinho. Mais 5 minutos. Deixa eu terminar o jogo. Então, isso vai gerando ali um incômodo nos pais. Né? Vai logo, faz, Chica. Vai. Pra gente se livrar. E assim, os pais também, mães também estão cansados. Porque assim, a gente tem uma rotina diferente dos nossos pais. Muito que os nossos pais tiveram. A nossa demanda de trabalho, de vida também é diferente. Então, às vezes, nós também não estamos dando conta de sustentar os limites ali que poderiam e que podem e que devem ajudar muito, muito, muito. Então, se a gente pensar na saúde mental de crianças e adolescentes, eu começaria por esse básico. Da rotina. Da rotina, de dar ali uma sustentação. E acrescentaria a importância do tempo de qualidade em família. Que às vezes a gente pensa que tempo de qualidade é a gente pegar, levar para o parque, deixar brincar. Não, tempo de qualidade é outra coisa. Né? A gente realmente estabelecer e criar uma conexão ali de verdade. Estar, de fato, disponível no nosso tempo e internamente para estar com os nossos filhos. Isso faz também muita diferença, muita diferença. Então, a gente começaria aí pelo básico. Entendi, né? O básico, mas que é difícil pra caramba, o básico trabalhoso. E que, às vezes, essas famílias, elas até precisam mesmo de uma ajuda profissional para fazer essa caminhada, né? Às vezes, a gente recebe crianças que já estão com uma dependência ali das telas e que essas crianças, elas vão precisar. Essa criança não tem diagnóstico. Essa criança não tem, muitas vezes, nenhum transtorno. Mas ele vai precisar de uma ajuda psicológica, de um acompanhamento, até às vezes medicamentoso, para poder dar conta de sair das telas. Sim. Entendeu? Então, a gente às vezes não tem necessariamente um diagnóstico, mas tem um sofrimento ali e essas famílias, elas precisam olhar para isso e precisam muitas vezes dessa ajuda profissional. Sim. Até porque mudou muito, né? Então, por exemplo, a minha geração, da minha geração, um pouco à frente e toda para trás, a gente tinha uma rotina um pouco mais... Não tinha celular, né? Então, nossa rotina era basicamente na rua, né? Então, nosso tempo livre era de forma social, né? Sociabilizado ali com várias pessoas na rua, no condomínio, no prédio e tal. E essa parte social, ela praticamente...
não existe mais, né? Por exemplo, eu vejo meu filho, ele não vai para a rua. Não tem, nem tem ninguém na rua, né? Por exemplo, e aí nos prédios também poucos hoje descem para brincar, porque preferem estar com as telas e, né, tá brincando ou jogando com os amigos nas telas. Então é difícil, né? A gente tentar trazer para como era antigamente, né? Essa rotina das crianças com menos tela e mais tempo brincando e socializando com os outros, né? Aí é uma equação que eu não sei como é que fecha. Essa questão da socialização também é outro fator, que assim, brincar com os pares, estar entre os pares da mesma faixa etária é algo super importante para o meu desenvolvimento, né? Então, isso me ajuda a desenvolver habilidades sociais, emocionais. E é exatamente isso, essa nossa dificuldade. Gente, cada um mora no seu quadrado ali, tá fechado ali no seu lugarzinho e muitas vezes essas crianças têm tantas atividades ou quando estão livres, estão nas telas que elas não descem, não vão pro brincar. E aí, de novo, né? Não tem jeito, gente. Pai e mãe tem que encontrar ali formas de socializar, seja convida um amigo da escola, fala com a mãe. Eu sempre digo para as mães, olha, pensa aí num amigo, marca um encontro fora da escola, seja para brincar num parque, para reunir no condomínio, enfim, alguém. A gente precisa olhar para isso, porque o que está acontecendo? A gente tem visto cada vez mais dificuldade de socialização, dessa troca, né, com os outros. E isso hoje, mas eles estão só brincando. Mas e futuramente? Que a gente precisa ir para a faculdade, trabalhar, se relacionar. Se relacionar é uma das habilidades mais importantes para tudo na vida. Para tudo, né? Então, em qualquer profissão, né? Não tem jeito. E aí eles estão perdendo isso. Estão perdendo capacidade de se colocar, de dizer quando eu gosto, quando eu não gosto, de convidar para brincar, de dizer sim, enfim, de se comunicar de uma maneira assertiva. Né? E isso é um desenvolvimento que a gente precisa levar para a vida e precisa sim resgatar. E tem que estar atento, né? Muito, tem que estar muito atento, porque isso às vezes está passando ali do lado da gente e a gente não está percebendo, né? Exatamente. E essa questão da socialização, né? No período da pandemia, eu comecei a perceber a dificuldade das crianças ali no pós-pandemia, naquele periodinho ali de 2020, 2021, que muitas vezes as crianças, elas nesse retorno pós-pandemia para a escola, elas não conseguiam mais ir. Então, assim, criança com muita crise de ansiedade, com muita dificuldade. E, a partir daí, eu desenvolvi os grupos terapêuticos. Sim. Né? Eu gostaria muito de falar sobre eles, que é um projeto extremamente interessante. Rio das Emoções. Isso, Rios das Emoções. Conta um pouquinho pra gente como é que funciona os grupos, o que é o Rio das Emoções, que eu acho fantástico esse projeto. Então, e aí eu comecei a perceber essa dificuldade, o quanto essas crianças estavam carentes, seja de desenvolver a habilidade, de brincar com o outro, de trocar, de se relacionar. E aí eu comecei lá na minha sala, no meu consultório, era só uma sala, e eu comecei a combinar com os pais. Olha, eu tenho fulano e fulano da mesma faixa etária. Posso fazer uma sessão dupla? Posso fazer uma sessão conjunta? E aí eu comecei a trazer, e eu fui percebendo o quanto isso era rico para essas crianças, né? O brincar, o se desenvolver, o trocar. E aí, a partir daí, eu fui estudar sobre grupo terapêutico, fiz vários cursos, e aí eu comecei aí eu mudei, fiquei procurando, encontrei um espaço, mudamos e iniciei os grupos terapêuticos. Os grupos terapêuticos, eles são crianças da mesma faixa etária, então a gente tem ali desde 3 anos até 17 anos, então 3 a 5, 6 a 8, os pré-adolescentes e os adolescentes ali dentro da sua faixa. São espaços em que essas crianças, elas brincam, elas aprendem, a gente trata de emoções, a gente trata de habilidades sociais e na prática elas trocam entre si. Né? Porque, assim, eu preciso esperar a minha vez, eu preciso aprender a me colocar, eu preciso conversar com o outro. E, assim, tem sido incrível, porque é um espaço tão rico. E eu digo que, assim, no grupo a gente tem algo que a gente não tem em lugar nenhum, né? Que é eu me identificar ali, poxa, eu sinto a mesma coisa que o meu amigo, né? E ali, não só sinto e, vou ser assim para sempre. Não, e a gente tá ali como profissional para direcionar. E aí, o que a gente vai fazer com isso agora?
Porque a gente acha que é só a gente, né? A gente acha que é só a gente. Quando vê, tem mais coisas em comum com outros. Exatamente. Né? E aí agora a gente tem também o grupo de pais, né? De pais e mães, que é também nesse mesmo formato, que é para a gente poder trocar as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas vitórias, né? O que está acontecendo com essa geração? Então, hoje a gente precisa, sim, desses espaços, e os espaços em grupo, eles são espaços muito ricos. Eu costumo dizer que em grupo, ele cura de um jeito que nenhum lugar mais cura. Sim. Né? Porque essa troca com o outro... Nisso, Nós somos seres sociais. Sim. Né? Então, assim, por mais difícil que pareça, por mais que a gente pense, não, mas eu sozinho me viro, é diferente. É transformador, assim. Sim. E você também tem essa questão de encontrar no outro, no relato do outro, quando alguém te relata alguma coisa que é parecido com o seu, e você vê que você não está sozinho, né? Caramba, eu não tô só, o outro também, a outra família também, olha, é igual a mim, as mesmas dificuldades que eu tenho. E talvez você trocando ali essas ideias, trocando dicas, trocando, né, até da rotina. Eu fiz assim no meu, funcionou legal. Você disse, que bacana, eu vou tentar fazer também em casa. E eu acho que isso o grupo vai ajudando bastante, né? Demais. Traz um alívio, né? Poxa, assim, eles falam, os adolescentes, principalmente, ufa, não sou doido, né, tia? Tia, então é normal sentir e pensar isso? Vamos lá pensar, então, em outros caminhos, né? Porque eu acho que o principal objetivo, seja da psicoterapia individual agora, seja dos grupos, seja desses momentos, é a gente encontrar caminhos e possibilidades, né? Eu percebo uma inflexibilidade cognitiva, né? Que é uma rigidez, assim. É assim, tem que ser assim, só tem esse jeito. Ele olhou feio pra mim, é porque ele não gosta de mim, ponto, e acabou. Então, ali a gente consegue dizer pra essa criança, pra esse adolescente, vamos pensar, será que ele olhou feio é porque ele não gosta? Ele não falou hoje com você? Será que é realmente isso? Ou talvez ele tá com outra questão, com outra dificuldade, se você perguntar pra ele. Então, a gente vai abrindo aí possibilidades. E aí, né, Alexandre, isso serve para tudo. Inclusive para as questões mais sérias, que a gente pensa em automutilação, ideação suicida. O que é uma ideação suicida? Né? Eu pensar que a minha única saída para aquela dor, para aquela dificuldade, é a morte, que eu não consigo encontrar outras possibilidades. Ver outra saída, né? Né? Então, tudo isso a gente vai trabalhando com essa flexibilização aí cognitiva. E isso é um alerta para as famílias, para os pais, porque isso é silencioso, né? Muito. A gente, às vezes, acha que o filho está no quarto do lado e que está seguro e que não tem esses pensamentos. Antes, quando a gente fala, choca, né? Quando alguém vai dizer assim, olha, ele está com pensamento... Mas como? Eu estou aqui do lado sempre. A gente fala sempre, e a gente não percebe, às vezes, né? Está debaixo do nosso lado, debaixo da gente, ali ao lado, e a gente não vê. É impressionante. Impressionante, né? A exemplo disso, teve aquela série, né? Adolescência, que chamou muita atenção, e era exatamente isso, o relato, né? Que eles traziam lá uma dramatização dessa situação de que o filho estava do lado, mas ele estava bem. A gente até deu um computador para ele ficar feliz. E aí ele estava ali fazendo as coisas, a gente entendia que ele estava seguro. Né? Mas ele não estava seguro. É verdade. E aí hoje a gente ouve muita coisa, hoje tem muita informação, né? Muita informação às vezes que a gente fica, caramba, o que é seguro, o que não é, porque solta-se muita coisa na internet que às vezes nem sempre é verdadeiro. Então existe coisas que o pessoal diz, olha, isso é muito arriscado, isso não é arriscado. Tem, de fato, risco muito grande. É necessário que os pais acompanhem melhor essa questão do celular, de estar vendo com quem está falando. Tem algum tipo de aplicativo que é mais perigoso que o outro ou não? O cuidado vale igual para tudo, para de vez em quando dar uma olhadinha ali e ver com quem... Alexandre, eu tenho uma máxima. Segurança vem acima de privacidade. E isso serve para os adolescentes. Então, assim, às vezes eu recebo pais que... O rapazinho já está ali com 14, 15 anos, e eles ficam, mas será que eu posso olhar? Mas será que eu... E assim, a gente precisa estabelecer uma relação de confiança com os nossos filhos, mas eles ainda não têm condições de administrar tudo que tem na internet. E sim, é perigoso, né? Então, assim, tem sites que estão... obscuros ali, que eles chamam de deep web, tem aplicativos, tem jogos, que dentro dos jogos tem ali comunidades de pedófilos, né? Que acabam ali, por exemplo, Roblox. Dentro do Roblox, a gente tem muitas comunidades que é muito perigoso. A gente não sabe quem está ali. A gente não sabe. E eles começam a conversar. E, assim, eu já recebi inúmeros relatos das próprias crianças, né? Teve um que esses dias me contou que alguém perguntou, quer ser meu homem? Então, assim, coisas
pesadas, né? E que isso vai crescendo. Então, assim, sim, a gente deve olhar, a gente deve estabelecer uma relação de confiança. Principalmente crianças maiorzinhas, ali a partir dos 10 anos, a gente precisa trazer para perto, ver o que está jogando, o que está assistindo, com quem está falando, né? Fazer ali um controle, sim, parental. Tem um aplicativo que é o Family Link, que dá para a gente fazer esse controle parental do jogo, do que baixa, do que está assistindo, o tempo. Então, isso ajuda. Mas o principal é a gente trazer para perto. E assim, tá assistindo alguma coisa, vai lá, entra no quarto, senta lá e... O que você tá vendo mesmo? Ah, tá. E conversa sobre isso. Pensem juntos, porque assim, não dá pra gente deixar. Deixar solto. Não, porque assim, tem muita coisa que nós não sabemos. Sim. Entendeu? É. A gente não tem noção. Quando de repente eles chegam lá. Ah, o Discord. Hoje o Discord todo mundo sabe, mas por muito tempo a maioria dos pais não souberam que existia aquilo. Então, é um aplicativo de conversa, tipo o WhatsApp, mas que tem também comunidades, enfim. E que por lá também existem perigos e que a gente precisa ficar atento. E é confuso, por exemplo, teve um dia que eu fui olhar esse Roblox, porque a ideia que a gente tem é só do joguinho, né? Mas tem muita conversa deles dentro das salas e é tão complexo porque eles falam muito rápido e muitos, né? São muitos no grupo que a gente mal consegue acompanhar. Então, não é só o jogo, né? Porque eles combinam de fazer várias coisas lá dentro do jogo e tal. Então, é complexo, não é fácil. Eu tentei olhar para ver ou acompanhar e eu vi que é difícil. É difícil, né? é difícil. Então, assim, algumas coisas são muito difíceis. Então, por exemplo, eu sempre recomendo. Vou dar meu exemplo pessoal. Meu filho mais velho tem 18 anos. Acho que ele ganhou o celular, ele tinha uns 10, 11. O segundo... Eu já segurei um pouquinho mais, foi para 12. Os terceiros, que são meus gêmeos, né? Eu tenho 4. Eles têm 10, já vão fazer 11. E, assim, eu não tenho interesse de dar celular para agora. Justamente por isso, porque, assim, está cada vez mais perigoso. Para o meu de 18, que tem hoje, há 8 anos atrás, não tinha tudo que tem hoje. Sim. Os perigos eram outros e a gente não consegue. É uma ilusão a gente pensar que controla tudo. Não. Né? A gente não dá conta. Então, o quanto a gente conseguir protelar esse acesso de ter um celular e se tiver que a gente tenha esse controle, o mínimo possível, eu acho que assim é o melhor que a gente pode fazer. Então, é muito difícil. Justamente por isso, porque a gente não dá conta. A gente trabalha, tem que cuidar de milhões de coisas, tem que dar atenção e tem que pegar lá o negócio e aprender coisas que a gente nunca viu na vida. Porque não está lá na frente exposto, é por trás, é por dentro, e entra e olha e tal. É complexo. Teve um dia que eu fui tentar olhar, eu vi o quanto complexo é, não é tão simples assim. E hoje eles podem programar lá dentro, né? O meu filho faz isso. Tipo, você pode programar para abrir uma porta, sei lá o quê, na cor tal, ou mudar tal coisa. Então, eles fazem muita coisa lá dentro que não é simplesmente como era antigamente o joguinho que você só jogava. Hoje é muito mais complexo, né? Muito mais. A gente tem percebido, pelo menos a gente fala muito, conversa muito com os pais, essa questão de TDAH, de autismo, que a gente está vendo, a gente vê muitos casos. E aí fica a dúvida, a gente está vendo muitos casos porque agora as pessoas procuram mais ou porque aumentou mesmo, né? Porque hoje em dia se fala muito mais sobre isso, né? É um tema que a gente conversa com todo mundo. Às vezes pessoas adultas estão descobrindo que tem TDAH, que tem autismo, né? Às vezes eu tenho um conhecido que foi descobrir, ele tinha 40 e poucos anos, que tinha um grau de autismo, já 40 e poucos anos. Então, eu não sei se é porque muita gente fala e aí você olha assim, caramba, será que eu tenho alguma coisa e vai lá investigar? Aumentou ou se tá... Ou as duas coisas. Ou estamos tendo mais casos e estamos também indo mais, buscar mais, diagnosticando mais também. Olha, eu acho que as duas coisas. Por exemplo, o autismo. Se a gente pensar no autismo, a gente tem um espectro, né? Então, é assim, hoje ele pode estar ali desde o nível 1, que são os sinais um pouco mais sutis, nível 1 de suporte, que significa que aquela criança ou aquele adolescente, ele não precisa de tanto suporte para dar conta, até níveis mais 2, 3, em que essa criança, às vezes, ela é não verbal, então, assim, ela tem muitas dificuldades, muitas limitações. Então, esse é um fator que fez com que a gente tivesse mais diagnósticos. Então, assim, aquele nível 1 é aquele, antigamente, o estranho, o esquisito da sala, o nerdola, enfim, eram aqueles que
muitas vezes eram subdiagnosticados, né? Isso é uma coisa. Eu acho que sim, a gente aumentou o número de diagnósticos. Não é porque eu não acho necessariamente que tenha mais casos. Eu acho que hoje a gente diagnostica mais e coloca isso na mesa e as pessoas também se identificam. Por outro lado, e até ontem a Yasmin Faro, psiquiatra, postou um videozinho falando sobre a importância da gente olhar para o fenótipo ampliado, que não necessariamente é autismo. Né? Então, existem algumas características autísticas e que aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto não necessariamente fecha diagnóstico. Então, eu tenho muita preocupação da gente sair por aí fechando tudo que é diagnóstico e não olhar para o todo, para milhões de variáveis, como essa que eu falei. Uma criança, por exemplo, que só fica na tela, que não socializa, que não brinca com os pares, que não... Como é que essa criança vai... Ela provavelmente vai apresentar ali sinais que você vai olhar e vai dizer, ele é autista, porque ele não socializa, ele não fala, ele quer ficar só na tela. Às vezes não é nada disso, né? Só a rotina dele que rotina que para ele não foi propiciado o desenvolvimento dessas habilidades. Mesma coisa o TDAH. Né? Uma criança que está muito desatenta, com muita dificuldade, não consegue se concentrar ali. E isso acontece muito ali por volta dos 6, 7 anos, quando eles precisam se alfabetizar na escola. E aí a escola, meu Deus, o fulano não se concentra, essa escola chama os pais e manda, poxa, olha, Roberto, tem uma suspeita de TDAH. E é o que está aparecendo ali na escola. Realmente ele está desatento. São sinais que a gente vai observar. Só que o que tem acontecido? Para eu poder sentar, aprender, me alfabetizar, o que eu preciso? Me concentrar. E é um tipo de atenção muito diferente da atenção do jogo, do vídeo, porque é uma atenção que ela é concentrada, que ela precisa ser uma atenção sustentada por mais tempo, que é a atenção que muitos adultos estão perdendo, nós estamos perdendo. Eu já ia falar. Porque a gente está ali no WhatsApp, a gente fala com um, com dois, vai para o Instagram, volta, a gente se perde. É a atenção que eu preciso para estudar, para sentar ali e ler um livro por meia hora, 1 hora que seja. E o que acontece? Nós estamos perdendo, mas a gente teve. Lá atrás, a gente adquiriu essa habilidade. Eles não estão nem conseguindo desenvolver. Então, essa criança, ela chega lá com essa suspeita de diagnóstico. Se o profissional não é um profissional que vai ser muito cuidadoso e falar para essa família, olha, eu faço muito isso. Antes da gente fazer essa avaliação, eu preciso que você reorganize a rotina do fulaninho, dormir, vamos limitar as telas, vamos fazer uma atividade física, nananã. E aí, depois a gente faz a aplicação de teste, né? Porque para a gente diagnosticar, não necessariamente, mas o ideal é que a gente faça uma avaliação neuropsicológica, que são testes, né? Que o psicólogo aplica ali uma bateria de testes para avaliar cognição, questões emocionais, a escola responde, família responde, são muitos questionários. E aí, a gente precisa fazer essa limpeza no ambiente e, posteriormente, a gente fazer essa aplicação de teste. Porque senão o fulano vai para lá realmente muito... falso positivo aí, né? Você vai achar que tem e, na verdade, não é. Não era. E aí ele foi diagnosticado, fechou e ele cata esse diagnóstico e vai levar para a vida. Né? Eu tenho e é por isso que eu não me concentro. Na verdade, eu não me concentro porque eu não desenvolvi essa habilidade, porque eu estou o tempo todo ali numa ansiedade, numa agitação, na tela, não desenvolvi essas habilidades, né? Então, é muito cuidadoso, a gente precisa ter muito cuidado com as duas coisas, de não diagnosticar, né? Porque, assim, eu não quero, e também de diagnosticar, né? Sabe que é curioso isso? Teve uma vez que eu estava conversando com uma psicóloga e a gente estava falando sobre isso, que tem pais que não querem o diagnóstico, né? Assim, não, eu acho que não é, não. Ele quer refutar ali o diagnóstico. E eu fiquei assim, mas por que eu não quero saber, né? Já que quando eu sei, fica mais fácil de eu poder procurar ajuda e tratar. Tipo, quando eu fiz de conta que não é, deve ter dado errado, é o jeitinho dele, não sei o quê. E a gente vai colocando para debaixo do tapete, né? Não procura auxílio, tratamento e ajuda. A gente tem esse negócio de não querer, né? Assim, eu não quero que o meu tenha esse rótulo, né? Tenho de não querer, né? Principalmente assim, não, meu filho não tem nada. Ou então os pais às vezes justificam assim, não, mas eu também era assim, né? Eu sempre fui assim, eu também sou assim. E alguns pais têm uma preocupação assim, Alexandre,
nossa, se eu falar pro fulano, aí ele vai se justificar tudo nisso. Então, por isso que eu não quero que tenha. Entendi. E aí, a gente precisa esclarecer para os pais e para a criança e para quem recebeu o diagnóstico que o diagnóstico, a gente ter ali uma dificuldade de concentração, se a gente pensar no TDAH, não é pra gente se ancorar, botar debaixo do braço Não e... é um atestado para poder... Né? Eu não dou Aham. conta. Não, muito pelo contrário. É pra gente entender quais as minhas dificuldades e o que eu vou fazer com elas. Que ferramentas eu vou usar para dar conta, para me concentrar, para poder não esquecer as coisas. Que métodos externos eu posso utilizar, me conhecendo, sabendo que se eu não anotar na agenda, eu vou esquecer. Então, a gente usa alarme. Hoje, a gente usa Alexa muito com... Sim. né? Para que a criança lembre do que precisa ser feito. A gente usa plaquinhas visuais. Isso vai ajudando a criança a se organizar. Então, é importante a gente dizer para os pais que, sim, pode ser que tenha um diagnóstico diante de uma avaliação, mas o diagnóstico, ele é para direcionar, para ajudar. Ele não é para ser uma muleta ali para a gente se justificar. Eu sou assim porque eu tenho um diagnóstico. Ah, não, eu ajo assim por isso. Não, muito pelo contrário. É para a gente entender e cuidar dessas debilidades para que a criança possa avançar da melhor maneira possível. Saber que tem ferramenta, né? Que é isso que você está falando. Porque senão, eu acho que esse medo, eu nunca tinha pensado por esse lado. O medo, né, de você ter a plaquinha ali do... Não, eu esqueci. Não, mas é porque eu tenho TDAH. Não, você não fez. Ah, é porque eu tenho, né? Mas ao contrário, você sabendo, você vai conhecer ferramentas, né? Que possam te ajudar nisso, nesse manuseio, né? Que tem como, né? Sim, melhorar muito, claro, muito. Melhora muito a qualidade de vida. Muito. E aí você falou dos adultos, né? Às vezes, os adultos... muitas das vezes chegam lá, eu acho que eu tenho TDAH. Não, eu acho. E aí, às vezes, a gente vai investigar a vida pregressa ali desde a infância e realmente haviam sinais e que realmente se confirma esse diagnóstico. Por outro lado, também existem aqueles que chegam e a gente vai, às vezes, conversar com a mãe. Para a gente fazer uma avaliação, a gente precisa conversar com as pessoas que convivem, com os familiares, com a escola. Se é um adulto, às vezes, se essa mãe ainda está aí, a gente chama essa mãe, esse pai, para poder dizer como é que fulano era quando criança. Porque um diagnóstico de neurodesenvolvimento, ele precisa estar presente desde a infância. Se hoje você me disser, ai, Roberta, eu comecei a ter uns sintomas agora, de uns 5 anos pra cá, mas assim, quando criança, eu não tinha dificuldade. Não, quando criança, não tinha nenhuma dificuldade, eu me concentrava, então, não. Entendeu? Então, precisa trazer prejuízo desde a infância. Mas eu também pensei por um tempo atrás que eu tinha. Mas eu acho que é isso, a gente está tão acostumado a fazer muita coisa ao mesmo tempo. E aí eu fui conversando, eu estava com o celular do lado, eu estava com o computador aberto e lendo e estudando o material. E aí respondia no celular, digitava aqui e aí depois disse, eu não consigo me concentrar. E aí eu fazia um pouquinho, levantava, ia beber uma água, ia fazer... Eu não conseguia fazer nada direito do que eu tinha que fazer. Mas aí depois eu fui perceber que de fato é porque eu queria fazer muita coisa, como a gente faz hoje, muita coisa ao mesmo tempo, e a gente não consegue. E quando tem que parar, eu acho que o principal é o parar para ler, por exemplo. Algo físico, ou estudar, ou que você precisa de uma atenção diferente, que foi isso que você falou, que você precisa de se concentrar. E aí você lê um parágrafozinho, já pega o celular e põe aqui de novo, lê mais outro, mas a retenção vai ficando cada vez pior, né? Cada vez pior. E eu acho que com eles não deve ser muito diferente. Eles vão estudar e estão aqui com o celular do lado. Ou então vou estudar no computador, mas está ali a aba do TikTok, a aba do WhatsApp, a aba... Então, assim, eu tenho dito para eles mesmo, para as crianças, para os adolescentes, para a gente criar metas. Então, tem um aplicativo que chama Pomodoro, que assim, nada mais é do que a gente contar o tempo. Então, quanto tempo eu consigo ficar concentrado? E assim, eu uso isso para mim. Legal. 20 minutos. Então, eu ponho ali um timer de 20 minutos. Tem no aplicativo, se você quiser colocar só no cronômetro também, eu ponho ali um timer de 20 minutos e eu dou esse comando pro meu cérebro. Durante 20 minutos eu vou fazer só isso. Então, eu vou ficar concentrada aqui. Quando o meu pensamento quiser ir embora, eu trago ele de volta. Não, volta aqui, Roberta. Agora é hora disso aqui. Quando aquele tempinho passar, os 20 minutos, eu faço uma pausa de 2, 3 minutos, levanto, bebo uma água, dou uma volta, de preferência que a gente não pegue o celular,
e retorno. E aí eu vou fazendo esses ciclos. Às vezes a gente começa com uma criança com 10 minutos, 5 minutos, que é o tempo que ela suporta ali. E aí faz 5 minutos para um e assim a gente vai ajudando ela a desenvolver essa concentração. Então, essa é uma ilusão, sabe, Alexandre, de que a gente fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu estou sendo produtivo. Não é. O ideal é a gente parar, vou fazer isso agora, vou fazer um relatório, eu vou fazer, enfim, vou fazer só isso. Então, assim, eu me concentro ali, eu brinco com o meu marido que eu entro no método flow. Ali eu tento pensar só nisso o máximo possível. E não deixo fugir. Quando vai fugir, eu trago de volta para poder conseguir fazer. Porque quando a gente faz uma coisa de cada vez, a gente está inteiro naquela tarefa. Sim. A gente termina mais rápido e a gente consegue... Tem início, meio e fim. Eu começo e termino. Então, isso é o ideal para que a gente consiga... retomar, né, essa nossa atenção que ela é tão roubada hoje pelas tecnologias. Gostei muito da dica, porque eu acho que tem muita gente, adultos e crianças, indo atrás dessa concentração com medicamentos. Né? Muito. Eu conheço vários adultos. Eu estou tomando tal coisa para estudar. Eu disse, mas por que está tomando tal coisa? Não, porque eu não consigo me concentrar. E aí, tá falando agora, cara, por que a gente não tenta fazer um método parecido com esse, que eu nunca tinha pensado também, né? E fazer essas metodologias e você vai fazendo de forma progressiva, né? Deixa eu me concentrar, eu só consigo por 10, então vamos com 10 agora, né? Depois eu tento por 15, depois, né? Você vai fazendo, porque senão você vai buscar no medicamento. E aí... Eu só consigo concentrar se eu tomar o medicamento, eu só consigo ter foco. E aí você já entra para medicação E medicamento é coisa séria, né? Sim, ele precisa, pode ser usado. Deve, né? Quando necessário, mas a gente não dá pra gente viver assim. A gente toma remédio pra dormir, pra ficar acordado, pra estudar, pra ficar feliz. Exato. Como é isso? Né? Sem diagnóstico, de maneira aleatória. Isso é muito sério, muito sério. E realmente isso tem sido muito preocupante, principalmente às vezes entre estudantes, né? Eu tenho visto estudantes, inclusive, enfim, vou falar aqui de medicina, que eles têm uma demanda de estudo talvez um pouco maior e que eles têm usado demais medicamentos que são direcionados para TDAH, para quem tem dificuldade, e eles entram ali numa sensação de que eu só consigo estudar se eu tomar remédio, E realmente, se você tomar, naquele momento vai dar um boom ali, mas você não necessariamente precisa disso. Sim. Então, a gente precisa ter muito, muito cuidado. E você vai criar um gatilho ali, de que eu só consigo fazer se eu fizer uso da medicação, né? Medicação tem efeito colateral, Sim. não é assim. Ele é para quem precisa, né? Eu sou super a favor da terapia medicamentosa, acho que o TDAH, inclusive, é um dos transtornos que mais precisam, né? Dependendo ali da quantidade, do nível de dificuldade, é um dos tratamentos que mais precisam dessa combinação do psiquiatra, do psicólogo, que a gente tem excelentes resultados, mas precisa ser feito com responsabilidade, com consciência. Então, eu tenho visto muitos adolescentes tomando remédio assim. Adolescentes, eu não estou falando nem dos adultos. Sim. Aí, quando a gente chega nos adultos, os concurseiros... Sim, né? Os concurseiros me preocupam muito também, porque eles entram nessa de que eu preciso tomar um remédio para poder estudar, dar o máximo de mim aqui, isso é muito sério. Sim. Eu acho que fazendo esses métodos, eu acho que também deve fazer parte da metodologia de estudo de você entender que você, sei lá, se eu consigo ficar 1 hora concentrado, fica 1 hora concentrado, vai tomar um café, vai olhar o celular, vai mexer, porque senão realmente depois eu acho que vai ficar naquele ritmo de eu só produzo se eu tiver com isso, e aí vai para o trabalho, só vai conseguir produzir se estiver fazendo uso de medicação, e aí vai embora, né? E a conta chega, né? 1 hora vai chegar. A conta chega e é muito sério. Sim, sem dúvida. Quando a gente fala das crianças e dos adolescentes, assim, de um modo geral, eu não sei nem qual a idade ali, porque tem o pré, tem a criança, eu não sei até que idade, depois a gente fala pré, tipo, o meu já fala de pré, eu não sei se está certo, pré, sim. E depois do adolescente. Tem alguma coisa, assim, que a gente possa dar, algumas dicas que a gente possa dar para os pais com relação a comportamento que a gente possa observar, assim, em casa? Tem alguma coisa que a gente
tem que ficar mais atento ou não? Assim, de modo geral, a gente tem que observar tudo, mas tem alguns comportamentos que você percebe que a gente possa ficar, ou deve logo buscar uma ajuda, alguma coisa assim? Agora eu vou responder a primeira pergunta que você fez. Vai, não tem problema. Que é sinais de alerta que a gente, assim, não pode pagar para ver, né? São questões, por exemplo, você percebe que seu filho começou a ficar mais isolado, não quer brincar, tá com uma anedonia, uma tristeza, uma baixa energia. São sinais que a gente precisa buscar ajuda, né? Não dá pra gente pensar, isso é fase, vai passar. Ansiedade, hoje, pela primeira vez, a gente tem mais crianças com ansiedade do que adulto no Brasil. Caramba. Né? Então, assim, Dado, né? ansiedade. Então, às vezes, os pais chegam e dizem, nossa, fulano é muito ansioso e, assim, eu não sei o que eu faço. A gente precisa buscar ajuda. Se essa ansiedade começa a gerar um sofrimento, né? A gente tem crianças que o coração dispara, a mão fica gelada, dá dor de barriga, dá ânsia de vômito. São sinais físicos já. Então, a gente precisa correr e buscar ajuda. Né? Buscar ajuda profissional, responsável, para a gente poder ajudar essa criança a sair desse lugar, desse ciclo. Então, assim, são sinais de mudanças bruscas de comportamento. Uma agitação maior, uma tristeza, um isolamento. A criança deixa de fazer coisas que ela fazia antes. Né? Não quero mais brincar. Descia todos os dias. Não desço mais. E aí você insiste e pede, a criança não quer. Ou quando vai, mesmo assim, tá lá. Não... Então, são sinais que a gente precisa olhar e cuidar e ficar alerta. Crianças ou adolescentes que começam a dizer coisas, minha vida não tem sentido, não, queria morrer. Também, Entendi. Não dá para pagar para ver. Às vezes, né, as pessoas dizem, fulano tá falando isso, principalmente com adolescente, para chamar a atenção. Não dá pra gente pagar pra ver. Exatamente. Se ele tá realmente chamando a atenção. Tá Se ele tá chamando a atenção é porque ele tá precisando de alguma coisa. Exatamente. E ele não tá tendo repertório. Crianças e adolescentes, e até não os sabe adultos. Verbalizar, né? Muitas vezes a gente não sabe. A gente não sabe verbalizar o que tá sentindo, onde tá doendo, o que tá incomodando. Aconteceram várias coisas na minha vida, tá uma confusão aqui dentro e eu não sei dizer. Exato. Então, assim, tá aparecendo no sintoma, tá aparecendo no sinal, tá aparecendo no comportamento. Tô mais irritado, tô mais agressivo. Então, assim, mudou. Tem algo que não tá legal. A gente precisa. Hoje, Alexandre, a gente tem um fenômeno que é assim, eles pedem para ir pra terapia. Assim, muitos. Eu diria que acho que 50% dos que chegam lá... Que maravilha. São eles pedindo, assim, eu preciso, mãe, conversar com o psicólogo. Pai, olha... Eu quero ir, eu quero falar com alguém. E aí eles comentam entre si, né? E até, minha psicóloga é muito legal, a gente faz isso. E aí eles comentam na escola, em outros ambientes, e aí eles chegam lá com essa demanda. Eu acho isso o máximo, porque vai desmistificando o que a gente estava falando. Eles hoje não têm vergonha, não. É assim, a minha psicóloga tirou foto, e isso é muito natural para eles. Que diferente para nós, do que era para as gerações anteriores, né? Então, eles pedem. E aí, quando eles pedem, também é um sinal de alerta de que, assim, opa. Tem alguma coisa ali que talvez ele não esteja conseguindo lidar, verbalizar. E as demandas hoje são muito diferentes para eles também. Né? Às vezes a gente diz assim, não, mas na minha época era muita frescura, na minha época não era assim. Só que na sua época, quando você era adolescente, quando você era criança, com quem que você se comparava? Na escola, com a comunidade, no máximo com o primo, o irmão. Hoje não. Hoje a comparação é com o mundo. Com o mundo todo. Então, a gente tem casos de anorexia, né? Porque as meninas se comparam com as meninas esquálidas ali da internet. Tem casos de eu me olhar e me achar a pior pessoa do mundo. Porque, assim, eu tô ali vendo o palco do outro e eu nos bastidores aqui. Então, assim... É um mundo de comparações, é uma internet toda para essa criança e esse adolescente. Então, ele está se formando e está, ao mesmo tempo, se comparando, se sentindo a pior pessoa do mundo. Sim, é verdade. E a família tem um papel importante nisso, com certeza, né? Existe alguma correlação na questão de pais separados ou não? Acomete igual, tanto a família que tem os pais que continuam juntos, ou quando os pais são separados? Ou isso acontece mais, os pais passam por esse processo de separação e isso bagunça mais, assim, as crianças e os adolescentes? Alexandre, depende muito de como essa separação se dá. Depende de dois fatores. Como essa separação se dá e
quem é essa criança, quem é esse adolescente. Às vezes tem casos assim, eu já tive casos de gêmeos que passaram por uma separação e um reagiu, beleza, tô tranquilo, pra mim, e o outro ficou destruído. Entendi. Né? Então, assim, depende muito de como cada um, são eventos iguais, mas cada um registra de uma forma, pela sua estrutura de personalidade, pela sua constituição. Então, assim, depende muito. Como essa separação também se dá, né? O que eu tenho visto de maior dificuldade é quando esses pais, eles têm que se separam e esse conflito perpetua, sabe? E aí começam as coisas. Ah, porque o seu pai não levou o livro. Ah, porque sua mãe esqueceu a meia. E começam assim, picuinhas. Eu brinco com eles. Gente, essas batalhas não valem a pena, não. Sim. Né? Então, assim, vamos pensar ali o que é melhor, como é que a gente pode encontrar um caminho. Então, eu percebo que quando esses conflitos, eles se perpetuam e a gente começa a passar isso para a criança. Ah, seu pai não pagou a pensão. Ah, sua mãe não te levou para viajar. Ah, o fulano. E a gente vai levando isso para a criança e para o adolescente. Isso traz muitos prejuízos. Muitos prejuízos. Né? Por outro lado, quando a gente tem uma separação ali, que esses pais conseguem, de maneira legal, civilizada, entender que o problema está aqui, é o deles como casal, meu filho está aqui, Exatamente. eu vou suportar aqui o desconforto com o fulano, mas eu vou preservar o que eu puder, o meu filho, preservar a imagem do outro, né? Não falar mal, isso é muito importante, gente. Por favor, não falem mal do pai, da mãe, do filho de vocês. Mesmo que vocês se separem, porque, assim, uma parte de quem é o seu filho é o outro. Exatamente. Né? Então, assim, se minha mãe tá falando tão mal do meu pai, eu sou um pouco do meu pai também. Sim. Né? Se meu pai tá falando da minha mãe, eu também sou um pouco dela. Então, isso pesa demais na identidade dessa criança, sabe? Sim. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado aí nessa condução dessa separação. Então, acontece não necessariamente pela separação em si, é o que eu mais percebo, mas de como se dá essa caminhada, o momento e o pós. Porque, às vezes, esses pais passam anos ali se engalfinhando. Sim. E, às vezes, passam muitos anos, né? Que não se entendem, não se dão bem. E vai refletir exatamente, né, no comportamento, né? Que pode acontecer também, né, quando os pais estão juntos, não são separados, mas também pode acontecer, né? Com certeza. Às vezes a família está junto, mas é uma relação conflituosa também dentro de casa, né? E que reflete também, nessa questão dos filhos, né? E aí, às vezes, quando você tem vários filhos, às vezes um só sente mais e reage de uma forma diferente, né? Então, eu não sei se existe essa correlação, mas talvez esteja muito mais nessa questão de como, né? De como a gente vai conduzindo isso do que necessariamente do evento em si, né? Para algumas crianças, de fato, assim, eu queria que meus pais ficassem juntos, né? Eu tenho mais resistência. Aí a gente volta lá, quando a gente pensa na flexibilidade. Então, assim, crianças que têm um perfil um pouco mais rígidos, então assim, eu não aceito, eu quero meu pai e minha mãe junto, eu quero assim, e às vezes precisam realmente de ir para terapia individual e lidar com isso, entender que agora a gente tem uma nova constituição familiar, mas tem uma resistência de não aceitar que esses pais se separem, né? Então, essa criança, provavelmente ele vai trazer um sofrimento maior, ele vai ter mais dificuldade de entender ali, alguns se sentem muito culpados, né, pela separação dos pais, querem se sentir responsáveis, querem fazer juntar esses pais, e aí isso começa a girar na cabecinha deles, então... Eles acham que eles podem, de alguma maneira, contribuir para que eles voltem, Exatamente. Ou ficam sempre, assim, naquele sonho, naquela ilusão, naquela expectativa de que em algum momento esses pais vão voltar. Né? Então, a gente precisa... Cada caso é um caso, mas de maneira geral, eu acho que a forma que a gente conduz é muito importante. Hoje eu recebo pais que nem falaram para os filhos ainda que vão se separar, eles vão lá antes. E aí, Roberta, vamos pensar junto aqui, como é que a gente está se separando, como é que a gente vai fazer com fulano, com a fulana, ajuda a gente, orienta. E aí a gente orienta esses pais, às vezes recebe essas crianças, às vezes nem precisa, né? Porque esses pais conduziram de uma maneira tão civilizada, e não é um nem dois, isso acontece com alguma frequência. Que legal. Né? Uma consciência, assim, e essas crianças, elas lidam de uma maneira muito leve, muito tranquila. Né? Que bacana, que legal. Bem, a gente está chegando no final do nosso podcast. Queria muito te agradecer, eu acho que muitas dicas valiosíssimas aqui para quem vai nos assistir ou vai nos ouvir,
Então, muito obrigado. Queria saber se você quer deixar alguma coisa, algum recado final, né? Eu acho que é importante a gente deixar essa questão de procure ajuda, né? Se você, enfim, eu não sei quais os sinais, mas enfim, a dica fica com você para a gente. Um recado final para que a gente possa encerrar o nosso podcast hoje. Ai, obrigada. Eu adorei. Nem parece que já passou, Não né, o já tempo. passou. É rápido. Eu quero agradecer demais o convite, né? Eu sempre digo que eu tenho uma responsabilidade social de devolver mesmo informação de qualidade, de orientar. Eu acho que a gente recebe tanto na vida e o meu papel aqui é trazer um pouco daquilo que eu sei como profissional, como mãe, né? Na minha vivência, na minha experiência. E assim, quando a gente pensa em saúde mental, não é só a ausência, né, de transtorno, de doença, mas é um bem-estar de maneira geral. Então, não necessariamente com diagnóstico, mas se você percebe que há um sofrimento na sua família, no seu filho, uma dificuldade, você não está conseguindo, fez algumas tentativas, busque ajuda, né? Psicólogo, psiquiatra, são profissionais ali da saúde mental que podem e vão nos ajudar aí, que a gente busque qualidade de vida, que a gente entenda quais são as nossas prioridades ali no dia a dia. Então, que nesse mês da saúde mental, que a gente pense sobre isso para nós, como pai, como mãe, mas também para os nossos filhos, e que a gente comece cuidando ali do básico, né, das primeiras coisas, e que a gente também olhe para a saúde mental como uma forma também de educação emocional. Né? Assim como a gente vai para a escola se alfabetizar, a gente também pode aprender sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos e ter uma vida infinitamente melhor. Muito obrigada, foi um prazer. O meu Instagram é psicóloga Roberta Rios, tem o da clínica Rios das Emoções, os grupos terapêuticos. Quem quiser conhecer, mandar um direct, vai ser um prazer receber você e sua família. Roberta, muito obrigado. Gente, a gente vai ficando por aqui. Os contatos da Roberta vão ficar todos aqui na descrição do vídeo. Então, muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo episódio. Tchau!